Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Leremos a partir do versículo 15. Aleluia. Feliz Natal, falei no início do culto, quem porventura tenha chegado depois. Feliz Natal, Deus abençoe. Aleluia. Data simbólica, né, irmãos? Às vezes, os irmãos podem sentar, se quiser. Às vezes alguns irmãos, algumas pessoas que não creem, né, ateus, dizem assim, lá vem lá os crentes comemorando o solstício de inverno do Deus pagão. A gente sabe que é uma data simbólica. A gente sabe que foi unida no período aí do quarto século, quarto para quinto século, trocado, né, a divindade dentro ainda do governo que estava estabelecido naquela época, para que agora que a religião, né, passou de relíquia não lícita, religião não permitida no Império Romano, passou a ser permitida, e aí então incorporou-se, não com Constantino, como muitos pensam, mas com Teodósio. E essa data que era comemorada para uma divindade pagã passou a ser comemorada simbolicamente como o nascimento de Jesus. E por que nós comemoramos também nessa data? Porque acreditamos que é uma oportunidade. Sabemos que Jesus não nasceu naquela época do ano, né? Os estudiosos dizem que não seria possível ter visto as estrelas no céu, né? Os que eram chamados de magos, né, no livro de Mateus, não poderiam ter visto as estrelas no céu se fosse a época de dezembro, o solstício de inverno. Então, estima-se que foi aí entre julho, agosto, alguma coisa aí, mas ninguém sabe a data. Como ninguém sabe, ficou 25 de dezembro. E a gente não tem problema nenhum com isso, né? Colossenses, capítulo 1, versículo 15, vai dizer o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia sobre todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, ajuda-nos nesse momento a ter o entendimento da sua palavra, a mergulharmos no entendimento de quem o Senhor é, quem é esse Jesus a quem servimos, e possamos assim, ó Pai, ter a nossa fé edificada um pouco mais, saiamos daqui firmes no Senhor, sem nos afastar para a direita ou para a esquerda, mantendo-nos retos no caminho que o Senhor pavimentou para nós pelo seu corpo e pelo seu sangue. Ajuda-nos, ó Senhor, a firmar-nos em Ti e estarmos debaixo, ó Pai, das Tuas mãos poderosas.
É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema desse sermão é: quem é Jesus? Quem é esse Jesus, irmãos, a quem nós servimos? Eu acho curioso que alguns, até do meu ambiente de trabalho, dizem assim: eu leio a Bíblia, leio o Novo Testamento, porque Jesus, ele é um grande mestre moral. Já ouviram isso? Ele tem bons ensinamentos. Ele ensina boas coisas, ele fala de coisas boas. Aí eu fico pensando assim: que senhor moral, Romário, diria que ele mesmo é Deus? Já pararam para pensar nisso? Se alguém pega um grande filósofo aí, sábio, que nós temos hoje em dia, um Cortella, um Pondé, ou seja quem for, fala assim: não, eu sou Deus. Você continuaria ouvindo essa pessoa? A não ser que ele fosse Deus de fato. E essa é que é a questão sobre Jesus, sabe? A sociedade, com o passar do tempo, construiu um Jesus que é o Jesus mestre moral. E esse Jesus mestre moral, ele não existe nas Escrituras. Ele é uma concha de retalhos, ele é uma construção social. Porque nenhum mestre moral que se preze diria: antes que Abraão existisse, eu sou. Por que os judeus foram apedrejar Jesus? Porque, de fato, se os judeus não creem que ele é Deus, ele tem que ser apedrejado até a morte. Ele é um herege, ele está falando heresia dentro do templo. Arrastaram ele para fora e tentaram apedrejá-lo. Porque Jesus, ele é essa espada que nos corta no meio. Ele é a palavra, ele é o verbo. Ele separa juntas e medulas, alma e espírito, discerne os verdadeiros propósitos e desígnios do homem. Portanto, eu sempre falo para quem diz que Jesus é um mestre moral: olha, se ele é um mestre moral, ele é muito egocêntrico. Ele tem mania de grandeza, porque que mestre moral não teria a humildade de dizer: olha, eu sou um grande mestre moral, mas eu sou apenas um homem? Não, ele diz: eu sou Deus. Eu sou o verbo. Eu sou aquele que antes que tudo existisse, conforme nós lemos, ele já era. Ele já existia. João 1 vai dizer: ele era o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Primeira coisa que nós precisamos estabelecer nesse sermão de Natal sobre quem é Jesus é impossível você acreditar que Jesus é simplesmente um mestre moral, sem você mesmo ser talvez um ególatra, um egocêntrico, alguém também com mania de grandeza, ou alguns no meio de seitas aí que creem, né? Cremos não, que eu não creio nisso. Creem que são pequenos deuses, né? Nós temos Deus dentro de nós, então nós somos pequenos deuses. A não ser que você creia em alguma dessas besteiras, você não pode acreditar que Jesus é um mestre moral. Ou você acredita que ele é Deus, ou você o rejeita. Quem é Jesus? Aqui em Colossenses, capítulo 1, tem uma coisa importante, já no versículo 15, que a gente precisa estabelecer. Paulo vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Alguns que não creem na Santíssima Trindade vão dizer que esse é um texto para dizer que, olha, se Jesus é um primogênito, ele foi criado. E se ele foi criado, ele não pode ser Deus. Deus é um só. Alguém aqui já deve ter ouvido isso. Só que esta palavra primogênito no grego, ela não remete sobre alguém que foi gerado primeiro como se fosse um filho. Remete como alguém que tenha a primazia sobre toda a criação. Então, aqui onde está dizendo primogênito, entenda assim, ele é senhor de toda a criação. Ele é sobre toda a criação. Ele é o principal acima da criação. Porque a Bíblia não se contradiz, e em João 1 vai dizer que no princípio era o verbo. No princípio era Jesus, ainda não encarnado, na forma de Deus, na Trindade. Deus Pai, o Filho, no sentido do verbo, conforme João está querendo falar ali com gregos, né? Trazendo um conceito da filosofia grega antiga, e o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, Gênesis capítulo 1.
Então nós temos aqui que ele não foi criado, ele é Deus. Nele, versículo 16, foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades. Potestade é a mesma coisa que poder, né? Poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E aí nós temos que pensar um pouco, irmãos, porque antes de nós entrarmos na definição de quem é Jesus, nós precisamos entender que se tudo que existe na terra, seja de forma visível ou invisível, foi criada para ele, tudo que eu faço na minha vida que não deságua em Cristo, deságua em nada. Tudo aquilo que eu faço na minha vida, na minha caminhada, que não desemboca em Jesus, que não termina em Jesus, vai terminar em alguma coisa que não presta. Porque se toda essa terra que nós vivemos aqui, esse mundo lindo criado por Deus, se tudo que existe nele, nessa terra, nesse mundo, seja visível ou invisível, foi criado para ele, o que eu faço que não é para ele, é para alguém que não é digno de ser mencionado. Nesse Natal, nós somos convidados, irmãos, a voltarmos a essa simplicidade de viver para a glória de Deus, de viver para Jesus, de honrar o seu nome nas coisas comuns, no trabalho, na ida, na volta, no trânsito. Honrar o nome de Jesus. Entender que se tudo que há na criação existe para Cristo, eu que sou, ou os irmãos que somos seres humanos, coroa da criação, como frequentemente somos chamados, nós também temos que, em tudo, apontar para Cristo. Quem é Jesus, amado? Ele é Deus. O Verbo que estava com Deus e era Deus desde o princípio. Aquele por meio de quem tudo que existe foi criado, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1. Ele é o resplendor da glória do Pai, gerado, não criado, soberano sobre todas as coisas. Deus na Santíssima Trindade. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, conforme está em Apocalipse 13, versículo 8. O Logos, a razão, a resistência. Esse é Jesus. E quem é Jesus? Jesus é homem, gerado do Espírito Santo no ventre de Maria, filho adotivo de José, de uma aldeia pequenininha em Nazaré. Estima-se que Nazaré deveria ter, no máximo, 800 pessoas. Qual cidade aí do nosso país tem 800 pessoas? Pensa num lugar esquecido. É de onde Jesus veio. Tanto que disseram assim, pode alguma coisa boa vir de lá? Aquele lugarzinho lá no meio do nada, se fosse em Jerusalém, né? Se fosse em Judá, de onde saíram reis, profetas. Agora, Nazaré não tem nada. Foi esse Jesus, carpinteiro como seu pai. E essa palavra aqui, carpinteiro, no grego também pode significar pedreiro, ou seja, Jesus era alguém que não era da caneta não, irmão. Jesus era alguém que metia a mão na massa, mão calejada. Mestre, discipulador, operador de sinais e maravilhas, homem perfeito, sem pecado, tentado de todas as formas possíveis, sem pecar, e vitorioso sobre todas as fraquezas da carne. Amoroso, misericordioso, aquele que acolheu e ofereceu oportunidade de redenção para publicanos, adúlteras, samaritanos, pecadores. Aquele que tomou por discípulos pessoas improváveis, desistentes, inconstantes. E, perseverando no discipulado destes até o fim, transformou-os em mártires fiéis ao Senhor. Quem é Jesus? Jesus é aquele que anda sobre o mar revolto. É aquele que faz
paralíticos voltarem a andar. Jesus é aquele que faz cegos voltarem a ver. É aquele que levanta mortos da sepultura. É aquele que confronta os poderosos do seu tempo. Ele é aquele que acalma tempestades. Ele é aquele que toca em leprosos, que cura fluxo irregular do sangue de uma mulher. Jesus é aquele que integra os socialmente marginalizados. Ele é aquele que oferece oportunidade de salvação para todos. Jesus é aquele que senta à mesa com aqueles que ele sabe que vão o abandonar no momento mais importante da sua vida. Jesus é aquele que senta à mesa com seus discípulos, sabendo que todos eles iam o abandonar na hora da sua morte. Já parou para pensar nisso? Conforme eu já preguei aqui alguns domingos atrás, Jesus é aquele que dá o spoiler, né? Prevê o pecado de Pedro e diz: Pedro, quando você voltar, ajuda os seus irmãos, fortalece seus irmãos. Pedro, como assim? Eu vou contigo até o fim. Não, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas vai ficar tudo bem, parafraseando, né? Adições minhas, né? Você vai voltar e você vai fortalecer. Pedro não deve ter entendido nada. Porque Jesus é aquele que conhece os seus pecados futuros e mesmo assim te ama. Jesus é aquele que não odeia seus zombadores, que não se ressente dos que o agridem. Jesus é aquele que pede misericórdia a Deus para os seus algozes. Jesus é aquele que sofre em silêncio, que suporta a aflição por amor ao Pai e à humanidade. Jesus é aquele que cumpre a sua missão de salvação da humanidade com louvor. Jesus é aquele que carrega a cruz até o final, para a glória do Pai e por amor a você. Quem é Jesus? É o primogênito dentre os mortos. É quem vai ao encontro daqueles que o abandonaram e diz: não temam! Ele é aquele que vai ao encontro de Pedro, qual o havia negado, e não menciona seus erros. Eu costumo dizer, Jesus não é evangélico. Sabe, quando o irmão volta para a igreja, a gente fala assim: tá vendo? Não te falei que você ia cair, que você ia fazer, que você ia acontecer, quebrou a cara, agora voltou. Jesus não fez isso. Jesus chega para Pedro, Pedro lá pescando, lá voltou para a vida, estava fazendo tudo ao contrário do que Jesus tinha falado para ele fazer, mas Jesus está lá: Pedro, cheguei, hein? Estou aqui na praia, te esperando. E Pedro vai do jeito que estava. Porque Deus é amor, Jesus é misericórdia. Jesus é aquele que cumpre as suas promessas. Jesus é aquele que não desiste de você, não abandona seus filhos. Jesus é aquele que chama seus discípulos de amigos. Revela tudo que o Pai lhe diz aos seus amigos. Jesus é chamado fiel e justo. Quem é Jesus, irmãos? Jesus é aquele que aparece a João na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Ele é aquele que se apresenta como Alfa e Ômega, primeiro e último. Nada veio antes dele, e depois dele nada mais haverá. Ele é aquele que declara a sua vitória futura para fortalecer a fé dos seus discípulos. Ele é quem está ao seu lado até o fim. Ele é quem sustenta a sua caminhada nesse mundo perverso. Ele é o Emanuel, Ele está conosco e não nos abandonará. Ele nos fez e nos levará, nos gerou e nos carregará até o fim, conforme diz Isaías 46. Texto que vai dizer, o profeta Isaías falando com o povo e dizendo: vocês servem esses deuses de pau e pedra que vocês têm que colocar nos ombros. Sermão antigo meu também, não sei quem vai lembrar. O Deus que nos carrega.
E vocês têm que colocar o Deus de vocês no ombro e ficar carregando. É o contrário, eu carrego vocês. Porque a glória é minha, diz o Senhor. Não somos nós que somos grandes homens de Deus. Porque temos seguidores, porque temos dinheiro, porque temos rede social. Não, Ele é que é grande, Ele é quem carrega, Ele é quem serve, Ele é quem lava os pés, porque a glória é dEle e maior é o que serve. Não pense que você vai se chegar a Deus e diz, eu vou fazer uma caridade ali, eu vou fazer uma obra social aqui, eu vou dar um dinheiro acolá, e aí eu vou estar bem com Deus. Olha, Deus, o que eu fiz. Não, não, não. Essa balança nunca vai se inverter. Todas as boas ações que eu colocar de um lado da balança e eu colocar Jesus do outro lado, Jesus vai pesar mais. Porque Ele é o maior de todos. Não há ninguém maior do que Ele. Mesmo que eu entregue meu corpo a ser queimado, eu não vou morrer como inocente, mas como culpado. Jesus não, Jesus morreu como inocente. Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o caminho de volta ao paraíso. Ele é o retorno à essência. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus, irmãos? Ele é Deus, sentado à direita do Pai, qual tem por subordinadas todas as coisas. Sabe o seu problema, sua enfermidade, sua situação, sua causa na justiça, seu problema financeiro, o seu desânimo, a sua alma em tribulação, o seu parente, tudo, Ele tem por subordinadas todas as coisas. Nada está acima dele. Descansa. Jesus é digno de todo louvor e adoração. Quem é Jesus? Aquele que era, é e há de vir, o que foi, é e será para sempre. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a expansão do amor do coração do Pai. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o amor, Ele é a dor, Ele é o Redentor. Ele é a esperança, Ele é o motivo da tua e da minha existência. Ele é o mais importante de todos. Por último, irmãos, Ele é aquele que te convida a sentar à mesa dos imerecidos. Tem alguém que não merece Jesus aqui? Todo mundo merece, irmão? Alguém não merece Jesus? Eu não mereço Jesus. Já estou dizendo. Alguém não merece Jesus? Pode levantar a mão aqui, irmão? Levanta a mão. Não merece Jesus? Aleluia. Estamos no sermão? Eu não mereço Jesus. Mas Ele te convida a sentar à mesa. Sabe por quê? Porque a mesa, a ceia do Senhor, é a mesa dos imerecidos mesmo. Quem é que toma a ceia sem discernir o corpo? É quem senta achando que merece. E quem é que senta à mesa corretamente? É quem batizou? É quem fez isso? É quem dá dízimo? É quem faz aquilo? Não, é quem sabe que não merece. Se você sabe que não merece, você pode sentar à mesa e tomar a Santa Ceia. Se você acha que merece, tome cuidado, essa mesa pode ser juízo para você. Ele é aquele que te convida a sentar à mesa dos imerecidos. É aquele que torna indignos dignos. Ele é quem confunde os sábios e revela a sua glória aos humildes. Ele importa mais do que todas as riquezas do mundo reunidas. Ele é a fonte da vida eterna. Ele é o caminho para o Pai. E ninguém vencerá sem crer nele. Ele é tudo no universo. E precisa ser tudo para nós. Entregue hoje o seu coração a Ele.
e renda-se em adoração ao Cristo que te salvou. Posso orar com você nesse momento? Quem é esse Jesus? Ele é tudo. 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 Eu já cheguei na igreja em vários momentos da minha vida, em momentos muito difíceis. Mas eu aprendi uma coisa com meu pai. Meu pai me ensinou que o homem de verdade, ele não fica por aí chorando os seus problemas. Ele bate no peito e vai. E quando eu comecei a crer em Jesus, aí isso ficou mais forte ainda em mim. Porque se eu vendo o exemplo do meu pai, eu já me fortalecia, eu vendo o exemplo de Jesus, eu me fortalecia ainda mais. Porque Jesus sofreu em silêncio. E Jesus era o único na face da terra que podia dizer, eu não mereço. Nenhum de nós pode dizer isso, eu não mereço. Mas ele poderia dizer, eu não mereço sofrimento. E meu pai e meu Cristo me ensinaram que eu tenho que só bater no peito, guardar os meus problemas para mim, as minhas situações, e ir em frente. Ir em frente. Simples assim. Qual é a autocomiseração que está te impedindo de servir Jesus? Qual é a pena de si mesmo que está te impedindo de servir a Jesus? Qual é a adoração ao dinheiro que está te impedindo de servir a Jesus? Qual é a adoração ao luxo, à ostentação, ao padrão de vida que está te impedindo de se chegar até a cruz do Calvário? Qual é o negócio ilícito que te impede de se chegar a Jesus? Qual é a amante que te impede de chegar a Jesus? Ou o amante? Qual é a situação que está te impedindo de você se render ao nome do Senhor Jesus? Qual é o orgulho que te impede? Qual é a vaidade? Qual é o problema? Diante desse Cristo aqui, qual é o meu problema? O meu problema sou eu. Eu não tenho problema. O meu problema é a minha própria natureza, que constantemente luta com o Criador para tentar ser aquilo que Adão e Eva tentaram ser através da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não podem ser. O meu coração, o teu coração, o tempo inteiro quer tirar Jesus do trono. O nosso coração, o tempo inteiro, quer destronar Jesus para colocar a si mesmo no trono. Mas nós não somos donos do mundo. Nós não somos donos da nossa vida. Nós não somos donos dos nossos filhos. Nós não somos donos da igreja. Nós não somos donos dos que se perdem. Nós não somos donos das nossas propriedades. Nós não somos donos de nada. Quem tem tudo subordinado é Cristo. Por isso, hoje, entregue o seu coração a Ele. Renda-se ao Senhor de todo o teu coração. Viva uma vida nova para a glória de Deus. Esqueça o passado e abrace a cruz.